tarde, pessoal. Para aquelas pessoas que têm me acompanhado diante dos meus vídeos, diante de alguns trabalhos esses com relação às políticas sociais de Angola, eu teria prometido em algumas pessoas que faria um live para poder falar um pouco com relação ao cargo atual do Pai Banana como secretário, não é, da cultura, representando então a UNITA em Luanda. Existe aqui uma semelhança entre os dois partidos. E cada vez que esses partidos fazem algumas escolhas, não é, só nos mostra o quanto, não é, estão incapacitados para poderem, não é, selecionar os seus candidatos que poderão então ocupar ou representar não, em algumas situações a cultura, não é? E por ali. E é triste quando nós nos apercebemos que não é tanto quanto a UNITA, tanto quanto o MPLA, não é? Tem feito aqui algumas escolhas erradas. Escolhas essas de pessoas, não é, que nem têm propriedade para poder representar a cultura, pessoas essas que não têm propriedade para poder representar os jovens atuais, pessoas essas que não têm propriedade que possam então fazer com que os jovens tenham uma direção não é, com relação às suas atividades, os seus conhecimentos, tanto quanto, não é, em termos profissional, tanto quanto em termos esses de responsabilidade. E me deparei aqui com não é, algumas informações com relação aqui ao cargo atual do Pai Banana, não é? Eu pergunto assim, onde é que os políticos, onde é que esses representantes desses partidos têm falhado? Olhando de fora, não é? Eu consigo dar o meu parecer, porque olhando pelo trabalho do Pai Banana, eu não acho que o Pai Banana não é, tem a capacidade de representar a cultura. Se olharmos dentro do partido, não é, nós vamos encontrar pessoas capacitadas que podem fazer, não é, que podem representar a cultura, não é, em algumas províncias. Só vamos acompanhando cada vez mais, não é, os partidos a meterem os pés na poça. Temos pessoas com capacidade, com propriedade, que podem representar a cultura, tanto quanto, não é, pessoas essas que conhecem, que têm, não é, propriedade para poder falar da cultura, não é o Pai Banana. Olhando aqui no Partido UNITA, o Partido UNITA tem as mesmas, não é, semelhanças com relação às suas escolhas, não é? Esses partidos vão olhando aquelas pessoas que têm algum público, então eles acham que essas pessoas devem e podem, não é, acrescentar alguma coisa perante as atividades da UNITA. É negativo. Isso que nós estamos a acompanhar é uma péssima escolha, não é? Tanto quanto na UNITA, tanto quanto no MPLA. Quais são as diferenças, não é, das personagens convidadas diante das mídias angolanas, não é? Angolanas para representar, não é? Para representar tanto quanto a UNITA, tanto quanto o MPLA, são pessoas essas, não é? Que nos deixam a desejar, não é? A UNITA não pode se tornar um partido de pessoas essas, não é, que não têm propriedade para poder representar, não é, a cultura, para poder representar algumas instituições. A UNITA tem que saber, não é,
que não deve fazer, não é, escolhas como estas diante dos seus erros, porque são erros esses consecutivos. E eu vou falando aqui também porque eu tenho o direito de dar o meu ponto de vista, ponto de reflexão para os jovens, para os partidos. Tomem atenção naquilo que vocês trazem, não é? Tomem atenção naquilo que vocês, não é, têm feito. Vendo aqui o Pai Banana representar a cultura, não é? Em Luanda, é uma falta de respeito para com as pessoas sabedores da cultura, não é? Pessoas essas que estão e sempre tiveram preparado para representar a cultura, mesmo dentro da UNITA. Estou a dizer dentro da UNITA, não é? Eu digo pelas minhas palavras que o Pai Banana não tem propriedade para poder ocupar, não é, esse cargo de secretário, não é, da cultura que representa a UNITA em Luanda. Pai Banana não tem propriedades para poder representar a cultura em Luanda. Olhamos de lado com relação ao partido do MPLA. O partido do MPLA, não é, também é um falhaço, não é? Tanto quanto nas suas escolhas, não é? Diante de algumas instituições, erros atrás de erros, e que, não é, a UNITA não fica muito distante com relação a isso. A UNITA não fica muito distante com relação a isso, não é? Vamos olhar com responsabilidade, vamos fazer as nossas escolhas com responsabilidade, não é? Trazer pessoas que têm, não é, algum conhecimento com relação a algumas instituições. Não vamos olhar, trazer pessoas porque tem público nas redes sociais, não vamos olhar para essas pessoas que carregam, não é, um público diante das suas músicas. Tem que ser pessoas essas que estudaram com relação à cultura, não é? Temos mais velhos ali dentro da UNITA que podem representar a cultura, ou como secretário da cultura em Luanda, como secretário da cultura da província de Benguela, como secretário, não é, da cultura da província do Huambo, como secretário, pessoas essas com propriedade. Olhamos assim de fora, não é? Nós estamos a ver que os partidos estão a perder muito tempo com relação a essas pessoas. Estamos a ver que os partidos estão a perder direção, estão a trazer pessoas essas que não agregam, não é? E que não têm bagagem para poder, não é, fazer algumas mudanças diante da mentalidade também dos jovens, não é, que os segue. Falar da cultura, não é, deve ser, não é, pessoas essas que já tentado ali, não é? Já tentado a fazer alguns trabalhos com relação à cultura, pessoas essas conhecedores de base, pessoas essas, não é? Que noutra hora também já fizeram alguns trabalhos com relação a alguns trabalhos com relação como é que eu posso dizer, com relação à destruturação, não é, da nossa cultura, com relação à destruturação das nossas famílias, dos nossos jovens, não é? Busquem aquelas pessoas com conhecimento, busquem aquelas pessoas, não é, que no seu dia a dia, não é,
tem representado o nosso país com relação à cultura. Não são pessoas amadores, não é? Pessoas essas culturistas que por vezes pensam que sabem o que é cultura, mas não agregam nada com relação à cultura. Eu não estou a dizer que alguns jovens que cantam, não é? Que fazedores do kuduro não têm, não é? Não agregam, não, mas é preciso saber fazer escolhas essas certas para que a juventude não esteja perdido diante destas situações. A UNITA não é, tem feito algumas escolhas erradas diante de algumas personagens essas, não é? Que não têm que não trazem nada de bom para com o partido, personagens essas, não é? Que não levam a sério, não é? Os cargos, as atividades. O Pai Banana não é a pessoa correta, não é, repito, não é a pessoa correta para representar a cultura, não é? Em Luanda, não é? Para o Partido UNITA. Reparem, não é? Dão uma vistoria ali dentro do Partido UNITA. Eu acredito que tem pessoas essas que poderão fazer um bom trabalho com relação à cultura, que poderão trazer assuntos esses, não é? Com bases, com propriedades, com conhecimento com relação à cultura. E eu estou a falar com relação a essa publicação, informação expostas diante das redes sociais, não é? Existe aqui como é que eu vou dizer? Existe aqui uma semelhança entre o Partido UNITA nas suas escolhas, nos seus falhanços. E é preciso que haja pessoas que possam rebater, possam criticar, possam trazer aqui, não é, debates para poder então, não é, poderem fazer com que a cultura também possa ser respeitada, representada por pessoas essas, não é? Mais velhos que conhecem o que é a cultura, mais velhos esses que trabalham, não é? Que sabem o quanto, não é? A cultura tem sido, não é? Desviada de algumas diante dos jovens, não é? É preciso que haja pessoas, não é? Haja pessoas que possam, não é? Trazer aqui uma visão diferente perante a cultura. Eu digo assim, este é o meu ponto de vista com relação ao cargo, não é? De secretário da cultura, não é? Que representa a UNITA em Luanda, o Pai Banana. O Pai Banana não tem propriedades para representar a cultura, não é? O Pai Banana não tem conhecimento com relação à cultura. O Pai Banana não agrega nada com relação a este cargo de responsabilidade, não é? Perante os jovens. O Pai Banana, nós precisamos sim de inclusão social, incluir essas pessoas, não é? Em algumas atividades, mas digo que o Pai Banana não tem capacidade para representar a cultura, não é? Perante o Partido UNITA em Luanda. Eu sei que muita gente, quando ver esse vídeo, muita gente vai discordar, mas o que eu acompanho,
não é? As semelhanças são iguais, pessoas essas que são convidadas já diante das mídias, não é? O MPLA traz os tais, não é? Os tais pai-profetas, os tais K2, achando que essas pessoas não é, representam alguma coisa para a sociedade. Eles representam perante os seus conteúdos, não é, perante os seus trabalhos em músicas de Kuduro, mas não representam na totalidade os jovens que precisam ser resgatados, que precisam sair daquela incógnita, não é? Precisa se trazer jovens que podem, não é, que podem, não é, fazer com que o outro jovem possa seguir as suas pisadas, porque é tanto quanto a UNITA e o MPLA, não é? A UNITA também tem aqui a outra versão dos pais bananas e por ali, não é? E o MPLA tem os tais pai profeta, K2, essas pessoas quando aparecem nas mídias é uma forma de distrair também os jovens, fazer com que a mente dos jovens estejam acorrentado com relação, não é, às suas músicas, não é, às suas modas, modas essas que não trazem benefício para alguns jovens, né? Tanto quanto quando nós falamos da cultura, muitos jovens que dizem, não é, que representam a cultura, muitos deles não estão preparados, muitos deles precisam, não é, estudar mais com relação à cultura, precisam ir a fundo, não é, para poder então, não é, poder perceber que a cultura não é apenas um esboçar de música, não é, que a cultura não é apenas um dançar, não, a cultura é muito mais que isso. Representar a cultura é muito mais que isso. Esses partidos devem ter responsabilidade com relação às suas escolhas. Esses partidos devem ter, não é, um olhar diferente, não é, para poder então fazer com que os nossos jovens, não é, tenham uma forma de pensar diferente, forma de abordagens diferentes, não é, com relação à cultura. A cultura não é apenas um simples, não é, musical de Kuduro. A cultura não é um simples vestir calça rota, não é? A cultura não é apenas, porque quando ouvem ficar falar com relação a isso, por vezes também tenho que, não é, pegar um pouco pesado, porque se nós não pegamos pesado um bocadito, também esses políticos não vão refletir. Não façam isto. Não façam isto porque a pessoa tem seguidores, são escolhidas para poderem representar o partido, porque vão trazer os seus seguidores, vão ter, não é, aderência com relação aos vossos partidos. Não façam isso. Não podemos tornar o país partidário. Não devemos tornar o país partidário. O que nós estamos a acompanhar aqui é uma situação lamentável, que o país se tornou um país partidário, não é, um país que as pessoas, não é, encontram aqui, não é, os partidos como uma fonte, não é, de sobrevivência, mas isso não pode estar a acontecer. Tem que se fazer um trabalho de fundo, tem que se fazer um trabalho diante da juventude, chamar a atenção à juventude, mostrar que não basta ter
seguidores, mas é preciso que as pessoas, não é, percebam o que é a cultura. E é isso que eu queria dizer. Eu fico por aqui, espero que as pessoas, não é, partilhem mesmo esse vídeo para que esse vídeo chegue até as pessoas, não é, que poderão também fazer as suas críticas, que é necessário fazer críticas, é necessário trazer aqui pontos de vista diferentes. Repito que o Pai Banana não tem a capacidade de representar, não é, a cultura tanto quanto em Luanda, ou seja, em que província for. Eu acredito que a UNITA tem pessoas, não é, que poderão representar muito bem a cultura. A cultura não é apenas um kuduro. A cultura é muito mais que isso. A cultura precisa ser resgatada de uma